Pedimos a gentileza da atenção de todos para um esclarecimento à Irmandade. Lembramos a cada Irmandade que participa presencialmente nos cultos online o compromisso de não filmar, fotografar ou gravar os santos serviços de culto, bem como este ambiente onde são realizados. São pouquíssimos os irmãos e irmãs que aqui podem estar, considerando-se a obediência que devemos às recomendações das autoridades sanitárias. Temos o mínimo de pessoas necessárias para a realização do culto e estar junto ao servo de Deus que o atende. Não se trata de diferenciação entre nossa Irmandade. Também não estamos aqui por merecimento ou distinção. Fazemos em colaboração a obra de Deus, inúteis que somos. Portanto, nossos egos não devem ser acariciados com lembranças desta ocasião, mas sim nossas almas edificadas na palavra de Deus. Reiteramos que posts e prints contendo citações bíblicas ou trechos da Santa Palavra e fotos de nossos irmãos anciães não são postados por nós e não aceitamos que o façam. São coisas santas que devem ser preservadas dentro do coração. Pedimos que não divulguem ou compartilhem tais mensagens. O que é necessário comunicar à Irmandade, o fazemos através do nosso site. Também esclarecemos que temos uma equipe técnica de irmãos voluntários que se ocupam continuadamente em apresentar e preservar a boa imagem da congregação cristã no Brasil. Fazemos este esclarecimento por solicitação dos servos de Deus, para que haja uma pronta colaboração, não só dos irmãos que estão aqui presentes, mas de todos aqueles que nos ouvem. Deus que abençoe a todos. Hino do silêncio, 71. 3 pulsos precedem o início.
Deus seja louvado. Amém. Iniciamos este santo culto a Deus no nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos chamar um hino. Dois, quatro, oito. Hino 248. 248. Alleluia.
Deus. Outro hino. 268. 368. 368. Outro hino. 402. 402. Glória a Deus.
Queridos irmãos e irmãs, agora vamos juntos orar a Deus e nesta oração que o Senhor dará, vamos apresentar ao Senhor muitos pedidos de orações por enfermidades, também crianças enfermas, muitos pedidos por causa, famílias enlutadas, como é do conhecimento da Irmandade, que está havendo bastante óbitos, e sempre irmãos, difícil a família que não estão chorando por esta situação de partida dos seus queridos. Pedidos também por tribulações, por viagem, também há pedidos de oração por acidentados, pedido de oração pelos familiares e também testemunhado. Apresentar também o acidentado, o nosso irmão William, que está internado ainda ali em Varginha, e o seu estado inspira bastante cuidado da parte médica. Mas Deus é poderoso, irmão, para fazer uma obra acima daquilo que nós pedimos ou pensamos. Nosso dever é orar sempre e nunca desfalecer. Queridos irmãos, também comunicamos à querida Irmandade que o Senhor recolheu o irmão Roberto Emílio Farina, que era ancião e que atendia a obra de Deus como ancião ali na congregação da Freguesia do Ó. Também tem pedido de oração dos familiares do irmão diácono Deocive, diácono de Alagoa, que está com Covid-19. Também temos pedidos de orações para o irmão Diógenes, ancião do Parque Novo Mundo, que está internado com Covid-19 e pede as nossas orações. Na mesma situação também, a irmã Vera, esposa do irmão Isaac, ancião da Vila Maria, está internada, não está com Covid, porém está com problemas respiratórios. Também temos outra comunicação aos caros irmãos, que o irmão Antônio, que foi cooperador de jovens do intérprete Libras, e hoje o irmão Antônio é cooperador oficial da obra ali em Itu, no bairro da Cidade Nova, e está também com alguns tumores, e o seu estado é bastante delicado. E a família e o povo que o conhece pede encarecidamente as nossas orações. Junto a essas necessidades, temos tantas outras que é impossível de mencionar uma a uma. O povo é tão grande, as necessidades são muitas, e muitos vão aos hospitais e saem, e muitos não ficamos nem sabendo. Só Deus para ajudar todos e consolar todos. Pedimos a Deus também a sua palavra e que nos abençoe nesta noite, neste santo culto, e que a sua presença manifeste em todos os corações. Onde tiver alguém ouvindo, longe, até sozinho, até numa dificuldade, numa tristeza, lembra-te de Deus nesta hora, que certamente Deus está olhando para a tua vida, para a tua necessidade. Não desanimemos, irmão. Pode estar aqui à frente nossa ou muito distante. Deus é presente. Ele, irmãos, conhece todas as pessoas. Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Todos que o buscam, a palavra diz, todos que vêm a Ele de maneira nenhuma voltará vazio. Busquemos a Deus com fé e Deus ouvirá o nosso clamor. Assim, todos juntos em santa comunhão, ajoelhemos todos para orar a Deus. Amém. Senhor, da oração a um dos anciãos que aí estão, o Salvador, os servos de Deus que aí estão, sente de orar.
Nosso bondoso Deus e também Pai eterno, na Tua santa e bendita presença, humildemente nos ajoelhamos nesta hora, levando a Ti, Senhor, louvores e honra e glória que a Ti pertence, ó Criador de todas as coisas, e também Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e também Pai nosso. Na Tua presença nos ajoelhamos e neste momento pedimos-Te perdão pelos nossos erros, perdão pelas nossas faltas. Rogamos-Te, Senhor, que tolere as nossas fraquezas. Se Tu cobrar de nós, de maneira nenhuma nos salvaremos, mas só com a Tua misericórdia é que podemos ir passo a passo, Te servindo nesta graça bendita, até chegarmos ao fim da nossa vida, já terminando a carreira e sentindo em cada um de nós a esperança da vida eterna, a esperança de um novo céus e de uma nova terra, porque tudo aqui já foram passados e aguarda os fiéis uma glória que está escondida com Cristo, Teu santo e amado Filho. Assim Te pedimos que nos ajude a caminhar em toda retidão, em todo amor, e também, Senhor, Te servindo de todo o nosso coração. As nossas forças são poucas, mas Tu nos ajudando, seremos mais do que vencedores. Ajuda nesta noite, estamos reunindo a Irmandade aqui brasileira e também em outras nações também. E nesta oração lembramos da nossa querida Irmandade de Portugal e da Europa e de outras nações onde falam a língua portuguesa e também outras línguas, e irmãos que estão em outros países que também são brasileiros e que nesta hora estão conectados nesta mesma comunhão. Te pedimos que visite eles longe dos seus pais, longe das suas mães, longe dos seus queridos. Quantos jovens estão por esses países, foram trabalhar e lá está ganhando pão, estão indo bem materialmente, mas a sede, a alegria, o prazer de estar na nação mãe, aonde eles nasceram, onde a sua terra, estão peregrinando em outros países, buscando pão, buscando também a criação das suas famílias, e lá estão esperando pelo Teu poder. Visita estes jovens casais, visita os seus filhinhos, abençoa as crianças no aprender a língua de outra nação, abençoa nas escolas, que nunca falte nos seus corações a força para Te servir. Alguns viajam distância para ouvir a Tua palavra, para estarem junto da Irmandade. Senhor, multiplica a força, multiplica a benção, não deixa faltar o ânimo, e esta benção faça recair sobre as novas famílias, sobre os mais antigos que já estão em outras nações, como na nação americana e por toda a Europa, aonde nós temos Irmandade pela Itália, um grande número dos irmãos na Itália, que também nesta hora estão conectados conosco, e que esta oração toque no coração dele, e que o Teu Espírito agora cante o Espírito Santo da graça em cada coração. Assim Te pedimos que nos ajude, Senhor, neste momento que não temos assim o culto presencial, este culto no sistema de informática e online seja também abençoado, e a Tua presença chegue em todos os lares. Assim Te pedimos, como um irmão ali no Mato Grosso caminhou diversos quilômetros a pé, de bicicleta, para chegar num lugar
lugar onde tinha internet. Quando lá chegou não tinha, estava sem sinal, chorando voltou e pedindo a palavra, querendo ouvir o teu conselho. Faça a internet funcionar em todos os lares. Glória a Jesus. Assim te pedimos nesta oportunidade, abençoa-nos neste culto, nos hinos e nos conselhos, e envia para nós a tua eterna palavra. Abençoa também a família do irmão Roberto Farina, outras famílias enlutadas, outros que perderam seus entes queridos, deixaram de viver aqui nesta terra, mas no cântico que nós cantamos para os funerais ou dos funerais, cantamos que um dia nós nos reencontraremos no reino da tua glória. A partida é triste, mas o encontro vai ser glorioso. Bendito é o teu santo nome. Assim ajuda-nos, ó Deus, a te servirmos de todo o nosso coração. Abençoa as autoridades brasileiras nos momentos de tumulto, nos momentos de incerteza, nos momentos das encruzilhadas, no momento da decisão. Acenda a luz no coração e na mente dos governantes e que leve esta nação pelo caminho da paz e da prosperidade. Assim te pedimos que haja paz nesta nação. Afugenta algum espírito de inquietação, algum espírito que possa agitar. Senhor, põe a paz em todos os corações. Assim te pedimos pela nossa mocidade, pelas crianças, pelos irmãos internados, tanto ali em Barreto como em tantos outros hospitais, aqui na Grande São Paulo. Quantos irmãos estão também internados? Por esse imenso Brasil, quantos estão doentes? Quantos no céu a sua caminha, numa grande dificuldade, esperando, olhando para o céu, esperando o movimento teu, Senhor. Assim te pedimos, ajuda-nos neste culto e todos esses pedidos e orações, sejam eles conhecidos e querendo tu, estenda a tua mão sobre todos. Assim te pedimos perdão pelos erros e manda-nos o conselho da tua palavra. A palavra da vida, dá-nos a graça de ouvi-la, praticá-la e ela produzir em nós frutos para a vida eterna e edificação de alma e força no Espírito Santo da graça. Por tudo te agradecemos. Em Cristo Jesus, Ele que é bendito eternamente. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Queridos irmãos, servos de Deus, se o Senhor dar aos irmãos alguns conselhos, alguma exortação ao santo povo de Deus, estamos nesta oportunidade. Tem algum anúncio, irmão de Camille, irmão Salvador, tem algum anúncio? Não. Irmãos, rapidamente, passar para os irmãos, que Deus tem ajudado grandemente a nossa querida Irmandade e a nossa nação também. Deus tem ajudado e até aqui já temos atravessado uma boa parte desta epidemia. Esperamos que em breves dias as coisas também se normalizem. Volte o trabalho, volta a circulação de pessoas e Deus, na sua bondade, afugente esse espírito para longe daqui. Então Deus há de ter piedade e as coisas se
retornarão com a ajuda de Deus. Mas gostaríamos de pôr para a Irmandade que, como ainda hoje ouvimos o caro irmão de Camilles falando da congregação. A congregação cristã no Brasil, os irmãos sabem que é uma entidade civil religiosa e que ela não tem fins lucrativos. O único intuito do título Congregação Cristã no Brasil, que não é o título Congregação Cristã no Brasil que salva o povo. O que salva o povo é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, queridos irmãos, mas aqui onde tem esse título, Congregação Cristã no Brasil, é onde nós nos reunimos. E aqui lemos a palavra de Deus, cantamos hinos, fazemos as nossas orações. Aqui ouvimos os testemunhos, os louvores, a presença da Irmandade, ver o rosto do outro. Isto é de uma grandeza e de uma benção muito grande, nós poder contemplar sempre os nossos cultos, como tivemos até poucos os dias atrás, as igrejas lotadas. Agora não estamos tendo, mas, irmão, isso é por pouco tempo. Mas um pouco isso passa. E nós vamos nos reencontrar novamente nos cultos, gradativamente, aonde houver condição de reunir 40, vai. Onde puder a lei permitir 50, vai. E nós vamos devagarzinho na obediência da lei. Podemos, em vez de fazer talvez um culto só, podemos fazer 2 cultos. Mas o povo está presente. Tudo vai ser possível, tudo vai ser adequado, tudo vai ser arrumado, nada vai faltar para o povo. De uma situação parecia ser muito grande e forte para nós, Deus transformou em benção. Porque quando fechou os cultos, as igrejas, a Irmandade, e agora? Deus trouxe avante este culto pelo sistema online. Olha que benção. O que nós achávamos que era tão difícil ficou tão fácil. O que nós achávamos que ia ficar frio, que assim não ia ter um calor da presença de Deus e não ia ter milagre, enganamos. O Senhor está selando alma. Aí, todos os lugares. Eu recebo diversos telefonemas. A senhora que está ouvindo a palavra, o Senhor sela a alma com a promessa. Milagre, maravilha. O Senhor está trabalhando. Acontece, foi o que o Senhor deu aqui outro dia a um servo. Aqueles que não iam à igreja para ouvir a palavra, o Senhor foi até na casa dele. A velhinha que não dava para ir, o irmão velhinho, hoje está vendo o culto frente a frente, ali na sua cozinha, na sua sala, no seu sofá, está ouvindo a palavra de Deus. O que parecia que ia ausentar o povo da palavra foi o que aproximou mais. E o Evangelho e a salvação está sendo anunciada ao mundo. Porque, graças a Deus, queridos irmãos, sempre louvamos a Deus por isso, que aqui não se movimenta esta obra por salário de pregadores. Aqui todos os que trabalham, seja o ancião, diácono, cooperador de jovens, cada um deve trabalhar, ter o seu salário, sua aposentadoria ou a sua pensão. Paulo escreveu aos Tessalonicenses sobre alguns que talvez quisessem ou gostariam de ter um privilégio entre os demais, de viver em cima
do fruto do amor da Irmandade. E ele escreveu isto: quem não quiser trabalhar, que não coma. Foi um ensinamento bom. Quem não quiser trabalhar, que não coma. Tem quem precisa ser atendido? Tem, louvado seja Deus. Nós temos uma Irmandade que precisa de um pão e de uma ajuda, de um bujão de gás, para pagar às vezes até uma continha de luz, até algum remedinho, mas a nossa Irmandade, que tem um pouquinho mais, mas faz uma coleta com tanta alegria. Aquele que dá ou contribui na coleta não sente menos, e o que recebe é glória a Deus que vai. De maneira, queridos irmãos, a obra de Deus, podemos dizer assim, ela não é movida por salários, ela é movida pelo amor. Tudo que fazemos por amor, Deus nos retribui. A obra de Cristo começou no amor. A doutrina de Cristo é amor. Cristo veio ao mundo trazendo amor e ensinando amor. Fez-se de pobre para enriquecer a muitos. Como que um pobre enriquece os outros? Se ele não tem terra, se ele não tem ouro, se ele não tem prata, como é que ele enriquece? Ele enriqueceu daquilo que era dele. Ele se deu ele mesmo para a humanidade. Ele deu seu corpo, ele deu seu sangue, ele deu toda a sua vida. Morreu na cruz, mostrando o exemplo de humildade. E de servo, morreu na cruz, desprezando a afronta, suportando a cruz e todo o escárnio. Ele se doou, ele ensinou como é que o homem ou a mulher vence o mal, sempre praticando o bem. Então, queridos irmãos, essa é a obra de Deus, do que nós falamos, pregamos e ensinamos. Os que são colocados no ministério aqui na obra de Deus não são candidatos, pessoa que se candidata para ser, é aquele que Deus prepara. O estudo que tem, a oratória, é o dom que Deus dá. Quer ter um servo de Deus para poder atender a obra? Ora a Deus, Deus te veste do dom. Deus te capacita para trabalhar na obra e o irmão vai servir bem e a Irmandade vai ficar feliz. Então, queridos irmãos, este conselho que Deus dá para todos nós, até para muitas pessoas que estão nesta hora nos ouvindo. A igreja que salva, o nome dela é Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, e eu sou a verdade, e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, se ele fosse falar de alguma instituição, ele teria nomeado uma, mas ele disse, falando para Pedro: Pedro, eu sou a porta. Eu sou a porta que ao céu conduz. Quem quiser entrar no céu tem que entrar por esta porta, que é Ele. Outra hora ele fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Mostrando claramente que quem quer, ou quem deseja, ou quem ficou sabendo ou teve notícia de um novo céu, para chegar no céu tem que ir por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o caminho é Cristo. É Cristo. Ora, nós aqui, Congregação Cristã no Brasil, voltando a esse assunto, nós procuramos, não é que somos os melhores ou os únicos. Tem muitos que também procuram servir a Deus com muita qualidade. Mas nós procuramos também andar de acordo com as Escrituras.
tudo dentro da palavra, tudo de acordo com o Senhor ensinou. De maneira que, pelo menos podemos dizer com humildade, procuramos pregar aqui o que está tudo dentro da palavra. Pode ser que alguma coisa não saia tão a contento, mas aquele que ouve sabe discernir muito bem aquilo que é de Deus. Se houver uma falha, é do homem, mas Deus nunca erra. Glória ao nome santo do Senhor. Então, queridos irmãos, neste conselho nos firmamos de servir a Deus, sabendo que a nossa salvação está em Cristo. E a salvação de Cristo qual é? É a ressurreição. É a ressurreição. A salvação de Cristo é nós ressuscitarmos com Ele. Se não houver ressurreição, o que tem? Não tem nada. A nossa salvação é a ressurreição em nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, Salvador, Deus te dá um assunto. Então, Deus que abençoe a querida Irmandade, todos que estão ouvindo. Nós temos também esses estatutos, que é distribuído gratuitamente nas igrejas. Se alguma pessoa interessada quiser procurar os fundamentos da obra de Deus, está tudo aqui. Tudo aqui. Não está nada escondido, registrado em cartório. É pena que muita Irmandade nossa talvez não leia isso, mas depois desse aviso aqui, procure ler o estatuto para o irmão ter mais conhecimento do que o irmão creu e como o irmão está servindo cada vez mais fundamentado. Deus seja louvado. Amém. Vamos aguardar pela palavra de Deus. Salvador, venha ler o conselho da palavra aos irmãos. Venha assim. Onde Camille? Ou os anciãos que aí estão? Cadê os anciãos, servos de Deus? Deus da palavra, os irmãos. Queridos irmãos, o Senhor põe avante a palavra aos Tessalonicenses, onde fala da ressurreição. Primeiro aos Tessalonicenses, no capítulo 4, que tem o título acerca da ressurreição e vinda de Cristo. O momento que vivemos, desta situação de óbitos, e muitas interrogações, até de irmãos ou de famílias que o Senhor tem recolhido seus parentes e às vezes não tem tido um serviço de funeral. A pessoa fica triste, abatida. Então, nessa situação, o Senhor me pôs avante isso aqui. Não entristeçais como os demais que não têm esperança. A morte vem, a partida vem, mas o cristão, a morte não é o fim da sua vida. A morte não é o fim da sua vida. A morte
podemos pôr ela deste jeito. A morte é uma porta que abre para a vida eterna. Vamos na leitura, então, com a ajuda de Deus. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiros. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras, estes versos. Amém. O conselho que o apóstolo escreveu aos irmãos, aos Tessalonicenses, justamente é o assunto da ressurreição. Porque a ressurreição, irmão, tornar a viver, voltar à vida, não tinha no mundo. A humanidade, desde Adão, Deus sentenciou Adão, dizendo: do pó foste formado e para o pó tornará. E ficou. E essa sentença, ela perdura até hoje. Até hoje. Todo homem nascido da carne de pai e mãe, terminando os dias, vamos à sepultura. E lá ficamos. Porém, os que têm Cristo no coração, ou que serviram a Cristo, ou que creu em Cristo, que encontrou Cristo no decorrer da sua vida, quando terminar os seus dias, ele não morre. Nós todos à sepultura. Porém, o crente vai diferente. Ele não vai morto, ele vai dormindo. É outro peso, é outra colocação. Cristo mesmo disse: os que creem em mim não morrem. Os que creem em mim passarão desta vida para a vida eterna. Então ele disse, falando da morte, ele disse ainda em diversos lugares, ele anunciava, falou aos judeus em alguma parte onde estava, ele disse: vocês não dizem que demorou 46 anos para edificar esse templo aí? Então, meu pai derruba esse templo aqui, em 3 dias eu ponho de pé. E depois ele diz: assim como Jonas ficou 3 dias no ventre do grande peixe, o Filho do Homem vai ficar 3 dias no seio da terra. Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe e fez a sua oração e Deus o tirou de lá. E ele mesmo disse, Jesus Cristo disse, Jonas ficou 3 dias e Deus o tirou de lá. O Filho do Homem vai ficar lá.
na sepultura 3 dias, quando ele for levantado, quando ele ressuscitar, atrairá todos para ele. Atrairá todos para ele. De maneira que Cristo veio ao mundo, anunciou a palavra, fez muitos milagres, muitas maravilhas, obras maravilhosas. O povo se encantou com ele. Mas, numa passagem, ele perguntou para os discípulos: quem que vocês dizem que eu sou? Disseram: tu é Jeremias, Isaías, Elias, João Batista, ou um dos grandes profetas. Deus tornou. Ele diz: isso é o que eles falam. Ele depois perguntou para os que estavam próximos, os discípulos. Disseram, Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo que havia de vir na terra. Quando ele ouviu isso, disse: bem-aventurado tu, Simão Barjonas, que não revelou nem carne nem sangue, mas revelou meu Pai que está no céu. Pedro podia dizer: Senhor, tu és o Cristo, o filho de Davi, tu és o Cristo lá de Nazaré, tu és o nascido de Maria, é nascido de José, tu és lá de Belém, falar das raízes e da linhagem dele. Não, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Quando o Senhor ouviu isso da boca de Pedro, irmão, a alegria do Senhor foi muito grande, porque ele estava entendendo que o Senhor era o Salvador do mundo. A revelação era majestosa, muito grande. E se o Senhor, bem-aventurado tu, Simão Barjona, e não revelou nem carne nem sangue, meu Pai que está no céu, mas também vou te fazer uma revelação. Você é Pedro, e sobre esta pedra, que era o Cristo, sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. E as portas do inferno, falando dele, não vai prevalecer contra mim. E você, Pedro, sobre ti colocarei a chave nas tuas mãos, para você ministrar a palavra. Você vai ficar com a chave, mas as portas do inferno, quem vai enfrentar ela era ele. Quando ele falou, as portas do inferno não vai prevalecer, ele estava falando da morte que ele ia ter. As portas do inferno não prevalecerão contra mim, porque lembrem disso, irmão. A morte e o inferno, quem dominava sobre isto era Satanás. Satanás tinha o domínio da morte e do inferno. Mas Cristo veio destroná-lo. Foi enfrentar ele no terreno dele. Foi enfrentar o Cristo na morte, no lugar, no seu covil. Descendo à morte, ressuscitou ao terceiro dia. Quando ressuscitou ao terceiro dia, ele deu vida na igreja, Irmandade. Veja bem. Veja bem, se ele fosse um homem como nós, ou como tantos outros que tem por aí, que fizeram milagre, obras e obras, mas depois vai à sepultura e não ressuscita, é tudo igual. Todos são igual. Mas o Cristo não, foi à morte, e ao terceiro dia ressuscitou. E ainda com esta diferença, para nunca mais morrer. No Velho Testamento e no Novo, tem, se não me engano, 8 passagens de pessoas que ressuscitaram. Lázaro,
o menino, da viúva, outros e outros, ressuscitaram. Mas também depois tornou a morrer. O único que não morreu nunca mais está à direita de Deus Pai é nosso Senhor Jesus Cristo. Os discípulos viram ele ressuscitado, viram ele aparecer no mar de Tiberíades, comeram pão e peixe com ele. Na hora que estavam também reunidos, com medo dos judeus, ele atravessou a parede, estando as portas e janela fechada, depois de ressuscitado. Olha bem, depois de ressuscitado. E ele ressuscitou com o corpo que foi sepultado. Ressuscitou com o corpo que foi sepultado. Por quê? Ele não falou para Tomé, ao lugar dos cravos. Vem cá, põe aqui a mão. Aqui onde traspassaram o meu lado, que saiu sangue, põe aqui o dedo. Oh, meu Senhor, agora porque você viu, você crê, mas bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Glória ao nome santo do Senhor. Então, irmão, ressuscitou, provou, pelo que Lucas escreve em Atos dos Apóstolos, e ele nos deu muitas e infalíveis provas da sua ressurreição e da sua obra. Então, queridos irmãos, aqui Paulo, escrevendo às igrejas, via porque a pessoa vivia, servia a Deus. E quantos de nós também, nesses dias, quantos que servem a Deus, trabalham tanto, 30, 50, 60, 70, chega um dia, despede dessa vida. Alguém da família que não entende bem a graça de Deus diz, que valeu? Aí, terminou na cama, terminou, Deus não libertou ele, morreu de câncer, morreu desse desastre. Não está ali naquela hora, naquele corpo, naquele final, o seu prêmio. O seu prêmio está depois da morte, na ressurreição. O corpo de Cristo, não foi um corpo desgastado, não foi um corpo sofrido, não foi um corpo que emagreceu, não foi um corpo debilitado, não foi um homem sem força, não foi um homem sem vigor, acabou-se fragilizado. Mas e a hora que ressuscitou? A hora que apareceu lá em Apocalipse, que tocou em João. João estava desanimado, tocou em João, disse, João, acorda, sou eu. Olhou, disse, João, sou eu que fui morto e estou vivo para todo sempre. Seus olhos brilhando, o corpo reluzente, os pés. A glória não está aqui, meus irmãos. A glória está depois da morte. Creia em Cristo para a nossa ressurreição. Mas ainda há no mundo quem busca Cristo para os bens terrenos, para as coisas da vida. Quem tem bem terreno para dar para a humanidade, desculpa falarmos, mas também não tem jeito de não falar o que é. Quem oferece bens não é Deus. Quem ofereceu bens foi Satanás. Não se assustem, não. Pega lá em 4 de Lucas, 4 de Mateus, ele disse, tudo isso te darei se prostrado você me adorar, porque a mim me foi dado e dou a quem quero.
muito dinheiro, muita grandeza, muita suntuosidade, muitas coisas de poder que os homens querem, não está vindo pela mão de Deus, está vindo por mão de outros. Cuidado, cristão, cuidado, servo de Deus, cuidado com a trapaça, cuidado com a corrupção, cuidado com a mentira, cuidado com a droga, cuidado com a entorpecente, cuidado com as cocaína, cuidado com os crack. Isso enriquece rápido, isso detona rápido. Consegue alguma coisa, eu te dou, eu te ajudo, até proposta de ganhar na loteria, ele tem para dar para quem ele quer, mas hoje o Senhor manda esta palavra: eu não quero o teu dinheiro, eu não quero a tua riqueza. Quem dá riqueza para o cristão é Deus. E a palavra fala, é Ele que enriquece e não acrescenta dores. Então, irmão, no mundo de hoje, há uma corrida atrás de bens, atrás de fortuna e atrás de prosperidade. Busca as coisas terrenas para prosperar, para crescer, para em tempo rápido ter um crescimento forte. Irmão, Cristo não quis a glória do mundo. Eu não quero a tua glória, eu quero a glória do meu Pai. Vou sofrer. Vou andar de aldeia em aldeia. Vou andar sem ter aonde reclinar a cabeça. As aves têm ninho, as raposas têm covis, e eu não tenho onde ficar. Bendito o nome santo do Senhor. Aceitou o sofrimento, se fez como servo, e depois de servo, como homem aceitou. Embora sendo igual a Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus. Humilhou-se a si mesmo até a morte, e morte de cruz. Mas Deus o exaltou soberanamente. A glória dele não foi nesse mundo. Lembremos disso, querida irmandade. A glória que Cristo propõe para nós não é neste mundo. Depois de vencermos este mundo, então está aqui quando Paulo dizia, vocês não entristeçam de algum que falecem, alguém que deixa de viver, ou no nosso ambiente já não estão mais. Irmão, ele dizia, vamos crer nisso aqui, assim como Cristo, olha, assim como Cristo morreu, os que em Cristo dormem. Viu como trocou? Os que, assim como Cristo morreu, ele morreu. Por que morreu taxativamente? Morreu para nós não morrer. Morreu para nós dormir. Ele venceu a morte. Então nós, por que hoje o cristão não tem medo da morte? Por que não tem medo da morte, irmão? Porque eu tenho um comigo que já venceu a morte. Ele anda comigo e eu ando com ele. A meninadinha, a mocidade que ouve a palavra num dia de batismo, correm de pai, mãe, quero batizar. Por que querem batizar? Porque para fugir da morte. Batiza, depois que batizou, graças a Deus, eu sou batizado. Feliz, não tem mais medo de morrer. Sintamos no nosso coração que nós temos Cristo, que é vida eterna. Santo é o Senhor. Então diz, os que em Cristo, porque Jesus morreu e ressuscitou, e ele é o primeiro da ressurreição. Ele ressuscitou para nós ressuscitar. Ele morreu para nós não morrer. Padeceu para nós não padecer.
Foi a cruz para nós não irmos na cruz. Tudo o que ele sofreu foi para livrar nós desta grande aflição. Hoje o povo, você tem medo da morte? Não, não tenho medo da morte. Mas você não gostaria de viver mais. Mas se ela chegar, Paulo falou, se eu morrer, estou salvo. E se eu ficar, também estou salvo. Tanto faz uma coisa como outra. Dizia, não sei o que eu escolho. Porque de qualquer jeito estava garantido. Sintamos, irmão, quem serve a Deus, não te desanime. Sinta no teu coração que a salvação é tua. Se alguém, ouvindo uma palavra como esta, que fala de partida e que fala de despedida, alguém fica pesaroso? Não fique. Reforça o teu ânimo e pode dizer na tua oração, Senhor, me dê certeza da vida eterna. Senhor colocará no teu coração certeza da vida eterna. Tanto faz a esquerda como a direita, viver ou morrer, servir ou não servir, tudo está ganho. Glória ao nome santo do Senhor. Então, queridos irmãos, e depois diz aqui, assim também os que em Jesus dormem. Olha aí, os que em Jesus dormem, Deus tornará a trazer com ele. Terminou os dias, fomos à sepultura, mas não morto, dormindo, a palavra fala, os que em Jesus dormem, Deus tornará a trazer com ele. Primeiro os que estiverem na sepultura, num abrir e fechar de olho, irmão, ou melhor, ao soar da trombeta, ressuscitarão. E os que estiverem nessa presente vida, num abrir e fechar de olho, seremos transformados desse corpo corruptível para um corpo incorruptível, como está escrito aqui aos Filipenses, que fala, irmão, segundo o seu eficaz poder, quer ver? O que diz aqui? Que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, e segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. A hora da nossa ressurreição, estaremos num corpo que fala aqui, o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Vai um homem abatido, mas ressuscita um corpo glorioso. É como ele escreve em 15 de Coríntios, semeia um grão de milho. Aquele grão de milho é feio, meio bicudinho, meio amarelo, meio sem jeito, mas a hora que bate a água e vem o calor, aí ele germina, porque dentro ali tem um favinho branco, aquilo ali dá vida. Dali saiu uma vida. A semente é feia, mas a haste do milho é bonitinha. Paulo falou isto. Um é o que semeia, outro é o que nasce. Glória ao nome santo do Senhor. Então, nesta palavra que Deus traz para nós, irmão, firme na nossa fé. Nós não estamos aqui só por religião. Congregação não é religião, é a graça de Deus. Congregação não é religião, é a graça de Deus. Então, nós não estamos aqui, irmão, para buscar bens terrenos. Nós estamos buscando coisas superiores, maiores, mais altas, mais sublimes, com assuntos e pregações e ensinamentos e evangelho que muita gente sábia passou ter ela na mão, ou passou até pregar, mas não entendeu, mas foi revelado para os pequeninos e as criancinhas. Dê glória a Deus
que o nosso nome está escrito no livro da vida. Jesus Cristo, quando viu aqueles apóstolos, todos cheios de alegria e contentamento, por causa dos milagres na missão dos 70, que está escrito em Lucas. Disse o Senhor: vocês estão contentes porque os espíritos se sujeitam e os milagres, as maravilhas, e são curados? O Senhor disse: não se alegrem só por isso, se alegrem muito mais, porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Irmão, muitas maravilhas nós recebemos, muitas obras Deus faz com nós, na vida particular, no trabalho, na parte financeira, em algum negócio que Deus ajuda, e que a pessoa consegue uma estabilidade financeira. Deus faz isso aí, mas não se alegre só por isso. Se alegre pela vida eterna. Disse o Senhor: vosso nome está escrito no livro da vida. Isto que é confortante e é o nosso maior prêmio. Deus seja louvado. Amém. Agora, com uma oração, vamos agradecer a Deus. Nosso Salvador, Deus te vem agradecer. Vamos agradecer ao Senhor. Amém. Glória a Jesus. Bondoso Deus, Santo é o Senhor. Nosso Pai Celestial, nos ajoelhamos agora diante da Tua face, ao término deste santo culto que preparaste de podermos estar nesta noite, para levar-te os nossos agradecimentos pela gloriosa obra que fizeste em nossa vida. Graças te damos por nos haver conservado na fé até nesta hora. Te agradecemos por mais este dia de vida que nos deste, pois estamos agora, Senhor, já para finalizar este dia, mas dentro deste lugar onde é a Tua casa, e muitos não estão dentro da Tua casa, mas nas suas casas também pela fé, estão reunidos diante de Ti, Senhor. Te agradecemos pela gloriosa obra que fizeste conosco e pela viva esperança que brotou dentro de nós na aparição de Jesus Cristo, Teu Filho, que nele fomos ressuscitados e agora estamos aqui caminhando, Senhor, sabendo que assim como Ele morreu e ressuscitou, também um dia, quando terminarmos os nossos dias aqui na terra, vamos dormir na esperança da vida eterna. E na aparição do Teu Filho, quando voltar para buscar os remidos, certamente, com a certeza que temos no coração, nós ouviremos o som da trombeta e iremos ressuscitar para subirmos daqui desta terra a encontrarmos nos ares para estarmos com Ele. Graças damos a Ti por este culto maravilhoso desta noite, Senhor, pois foi aberto em nome do Senhor Jesus. Te agradecemos pelos hinos que nós cantamos em louvor à Tua majestade. Te agradecemos pela oração que foi elevada ao trono da Tua graça e por elas nossas necessidades Te foram apresentadas. E agora, Senhor, Te damos graças também pelos assuntos aqui apresentados e alguns conselhos, pois tudo redunda em bem para cada um de nós. Mas agora temos uma gratidão maior a oferecer-te, Senhor. É pela revelação da Tua bendita palavra, pois ela restabeleceu em nós a certeza de que nós vamos ver a Tua face no reino da Tua glória.
Te agradecemos por tudo que nos deste e pela paz que sentimos. E agora, Senhor, nós vamos nos despedir. Acompanha-nos e guarda-nos pelos caminhos da nossa vida, levando em nós a esperança e certeza de um dia ressuscitar e ver a face Tua no reino da Tua glória. Por tudo nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus, bendito para sempre. Amém. Glória a Jesus. Deus seja louvado. Amém. Quem sente de chão? 411.
Que a paz de Deus, a graça de Jesus Cristo, a palavra, a fé, permaneça em nosso coração. Amém. Hino de despedida 261, 261. 2 pulsos precedem o início.